Em seguida, a gente precisa falar de racionalização de denominadores. Veja o primeiro caso, 7 dividido por raiz de 3. Bom, se eu tiver 7 dividido por raiz de 3, a gente vai pegar, como tem raiz de 3 embaixo, o índice dessa raiz é 2, quando o índice for 2, a gente simplesmente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3 e raiz de 3, você vai me dizer que eu tenho em cima 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3 embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, e vai nos dar raiz de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado é 3. Ok? Cuidado agora com o segundo exemplo. Olha só. 4 dividido pela raiz quinta de 3 elevado à terceira. Me responda uma coisa. 3 elevado à terceira, o expoente 3 lá dentro, para chegar no 5, falta quanto? Falta 2. Expoente 3, para chegar no índice 5, falta 2. Você vai multiplicar. É raiz quinta no denominador? Você vai multiplicar por raiz quinta em cima e por raiz quinta embaixo. Ok? Multiplica por raiz quinta em cima e raiz quinta embaixo. Feito isso, você vai observar o seguinte. Embaixo eu tenho raiz quinta de 3 na 3. Então agora eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz quinta de 3 na 2. Professor, por que raiz quinta de 3 na 2? Pelo seguinte, vamos multiplicar aqui. Ó. Então eu fico com 4 sobre raiz quinta de 3 na 3, que multiplica raiz quinta de 3 na 2 em cima e raiz quinta de 3 na 2 embaixo. Em cima eu fico com 4, que multiplica raiz quinta de 3 na 2, que é 9. No denominador, eu vou ficar com raiz quinta vezes raiz quinta, raiz quinta. Agora, 3 na 3 vezes 3 na 2 vai nos dar 3 na 3 mais 2, que é a mesma coisa que 3 na quinta. Logo, raiz quinta de 3 na quinta, a gente consegue eliminar a raiz do denominador. Lembra, racionalizar é eliminar a raiz do denominador. Então eu fiquei com 4 raiz quinta de 9 dividido tudo isso por 3, ok? 4 raiz quinta de 9 dividido tudo isso por 3. Esse é o segundo exemplo. E nós temos ainda o terceiro exemplo. O terceiro exemplo nos diz o seguinte. 3 sobre 2 mais raiz de 3. Pessoal, se eu tiver um binômio no denominador, e esse binômio tiver um valor irracional, como é o caso do raiz de 3, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. No denominador eu tenho 2 mais raiz de 3. Então eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2 menos raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Ok? Multiplico tanto em cima quanto embaixo, troca o sinal lá, ó, troca o sinal ali da expressão. Fazendo o desenvolvimento, a gente vai ficar no numerador com 3, que multiplica 2 menos raiz de 3, dividido por 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Atenção, isso é um produto notável de soma por diferença. Então eu fico com, no denominador, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Consequentemente, continuando com o desenvolvimento, a gente vai pegar e vai dizer que tem o quê? Vai dizer que tem 3 que multiplica 2 menos raiz de 3, dividido por 2 na 2, que dá 4, menos raiz de 3, elevado a 2, que dá 3. 4 menos 3 dá 1. Nós ficamos no numerador com 3 que multiplica 2 menos raiz de 3. Ok? 3 que multiplica 2 menos raiz de 3. Muita atenção, a racionalização ela aparece em muitos casos lá. Ok? Continuando com essa ideia, eu preciso te falar de notação científica, também conhecida como padrão ou notação em forma exponencial. Pessoal, é a forma de escrever números que tem valores muito grandes, como, por exemplo, olha só, 100 bilhões, ou números muito pequenos, como 0,000000000000001. Não sei se não faltou algum zero ali. Para que eles fiquem escritos de uma forma mais conveniente. Nesse exemplo que nós temos aqui, por exemplo, eu poderia te dizer que eu tenho, olha só, 1 vezes 10 elevado a 11. Ok?
1 vezes 10 elevado a 11. 1 vezes 10 elevado a 11 e 1 vezes 10 elevado a menos 11. Certo? 1 vezes 10 elevado a menos 11, ou seja, números muito grandes ou muito pequenos vão ser escritos de uma forma um pouco mais simplificada. A gente vai usar muito as potências da base 10, né? Então você tem aqui um quadro geral com as potências de base 10, é claro que esse quadro é infinito, não vai acabar nunca isso. E aí a gente vai pegar e vai observar o seguinte, pessoal. Um número em notação científica é escrito na forma A, que multiplica 10 elevado a B. A é maior ou igual a 1 e é menor que 10. E ele é denominado mantissa. B é o expoente da potência 10, ou a ordem de grandeza. Por exemplo, 12.000 é igual a 1,2, que multiplica 10, elevado à quarta. E 0,0045 é igual a 4,5, que multiplica 10 na menos 3. Ok? Veja, no primeiro caso eu passo 4 casas para trás da vírgula, o expoente fica positivo. No segundo caso eu passo 3 casas para frente da vírgula e o expoente fica negativo. Ok? Vamos dar uma olhada em operações, né, com notação científica. Por exemplo, pessoal, 5 vezes 10 na quarta mais 7,1 vezes 10 na 2. Bom, para somar números em notação científica, a gente deve ter o que, antes de mais nada? Deve ter expoentes da base 10 iguais. Então, eu tenho 5 vezes 10 na quarta e 7,1 vezes 10 na 2. Eu vou pegar o 7,1, vou passar ele 2 casas para trás da vírgula, e aí eu fico com 0,071 vezes 10 na quarta. Agora, como o expoente do 10 é o mesmo nas duas expressões, eu coloco 10 na quarta em evidência e somo 5 mais 0,071. Quer dizer que essa soma terminaria com 5,071 vezes 10 na quarta, ok? Né? Adição de potências de 10 aqui, na verdade. Em seguida, a gente pode ter a subtração. 7,7 vezes 10 na sexta, menos 2,5 vezes 10 na terceira. Pessoal, se eu pegar o 2,5 e passar 3 casas para trás da vírgula, de 10 na terceira eu fico com 10 na sexta, né? Aumenta 3 expoentes lá. Consequentemente, ficamos com 10 na sexta nos dois termos, fazemos a operação. 7,7 menos 0,0025 vai nos dar 7,6975 vezes 10 na sexta, ok? Em seguida, a gente pode ter a multiplicação. Pessoal, na hora da multiplicação, a gente faz o seguinte. A gente vai multiplicar os números que não têm expoente e depois multiplicar as potências de base 10. Então, eu fico com 4,3 vezes 7, que multiplica 10 na 3 vezes 10 na 2, vai nos dar 10 na quinta. Logo, 4,3 vezes 7 dá 30,1. Vamos passar mais uma casa atrás da vírgula para ficar em notação científica. Nós ficamos com 3,01 vezes 10 na sexta. E a gente ainda pode ter a divisão, da mesma forma que antes. Eu fico com 6 dividido por 8,2, que multiplica 10 na terceira dividido por 10 na 2, que vai nos dar 10 elevado a 3 menos 2. Quer dizer que 6 dividido por 8,2 nos dá 0,73. E eu tenho 10 elevado a 3 menos 2, que dá 10 na 1. Fazendo a multiplicação, vamos passar 2 casas para frente da vírgula, ou melhor, passar uma casa para frente da vírgula, e aí eu fico com, em notação científica, 7,3 vezes 10 na 0, ok? 7,3 vezes 10 na 0. Legal?